Olá, boa noite. A sexta-feira chegou. Hoje é dia 11 de abril. O TH Mais Notícias está no ar. Veja o que é destaque na noite de hoje. Preço de botijão de gás oscila e pode chegar a custar R$ 125 em algumas regiões de São José dos Campos. Previsão do tempo: fim de semana deve ser de chuva na região. E Pinda faz mutirão de vacinação na cidade neste sábado. O TH Mais Notícias já começou. Um levantamento feito pela produção da TH Mais SBT mostrou uma oscilação de preço do botijão de gás de 13 quilos aqui em São José dos Campos. Tem gente pagando até R$ 125, dependendo da região em que mora. A Sueli usa em casa um botijão de gás por mês e o outro já fica de reserva esperando para ser utilizado. Isso porque ela cozinha todos os dias para a família. Sou a cozinheira daqui de casa. Ninguém come se eu não fizer comida. Tem que ter comida, né? E tem que ter gás. Tem que ter. Os dois bujões têm que estar aí em dia, né? Porque senão, se faltar, como é que já aconteceu isso, de eu estar com o forno ligado e acabar o gás. Aí eu corro, o cara vem trazer para mim, que é aqui pertinho, né? E o preço nada barato. Ela mora na zona oeste de São José dos Campos e o último botijão comprado foi R$ 125. Eu acho que não vai baixar não aqui nesse bairro. E eu gostaria, né? Porque se baixasse era melhor para gente. E aí não dá para ficar sem, né? Não, é uma coisa que não pode. O gás, a água, a luz, não pode. Um levantamento feito pela produção da TH Mais SBT mostra que o preço final do botijão de gás de 13 quilos oscila de acordo com a região da cidade de São José dos Campos. As regiões onde o produto está mais barato é na Norte e Leste, sendo encontrado por até R$ 95. Já a região Oeste, região mais nobre, é o local onde o botijão está mais caro, R$ 125. O centro da cidade e a Zona Sul estão com preços médios, variando entre R$ 102 até R$ 115. De acordo com a Agência Nacional do Petróleo, o preço médio do botijão no Brasil no início de abril estava em R$ 107,50. Para se ter uma ideia, quase 20% do produto, pouco mais de R$ 18, é composto por impostos, o famoso ICMS, Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços. 32,4% é o valor da Petrobras, pouco mais de R$ 34, e cerca de 50% é o valor da distribuidora e revendedora, mais de R$ 54. Deveria ser mais em conta, porque a Zona Norte, né, o povo simples, humilde, né, mas está nesse preço, viu? A esposa lá, a gente tem que ficar procurando porque está brava a coisa. Tá muito caro, muito caro. Normalmente é 100, 120, tá nessa faixa, né? E onde eu moro ainda é mais caro, porque é cidade turística, então é mais caro ainda, né? A gente fala da precificação do botijão de gás, ele está distribuído da seguinte forma: 16,9% é ICMS, que é o imposto estadual. Então, essa é uma faixa. 32% é o preço que a Petrobras precisa precificar, que é de venda. Então, se ela está vendendo algo, ela tem que ter o preço dela. E os outros 50% é das variações internacionais, que é o valor do petróleo, as questões da variação de câmbio, do dólar e por aí vai, que é a metade do valor do gás de cozinha. Metade do valor do gás de cozinha não se tem muito controle, né? E por isso que quando chega na ponta, você tem que fazer essas pesquisas exatamente para que você possa ter a possibilidade de pegar o menor preço, né? Um dos motivos que explica essa alteração no preço é a lei da oferta e procura. Em lugares mais populosos, com uma maior demanda, como por exemplo na Zona Sul de São José dos Campos, o preço pode ser mais baixo. Por isso, tem que pesquisar e também colocar na ponta do lápis para ver se vale a pena sair de uma região para outra. Fazer pesquisa e se você tiver à disposição, né, porque muitas das distribuidoras elas não entregam em regiões muito longe, porém elas têm para retirada, que elas até dão um desconto maior
do que aquelas que ela faz a entrega, né, para a residência do morador. Então, se você tiver disposição de buscar, com certeza vale a pesquisa, principalmente em regiões populosas, no caso de São José dos Campos, como a região sul e a região central da cidade, que é onde a gente tem a propensão de ter um número maior de residências que fazem a utilização do gás de cozinha. A Prefeitura de Caçapava investiga uma denúncia contra um médico concursado do município. Ele batia ponto no centro de especialidades da cidade, mas depois ia embora atender em uma clínica particular de Caçapava. Segundo a Prefeitura, ele era concursado há 34 anos e deveria trabalhar 40 horas semanais. O prefeito da cidade, Ian Lopes, falou sobre o assunto. Isso é algo absurdo e aqui na cidade tem gestão e tem prefeito. A gente pôde mapear esse problema via denúncia e imediatamente a gente abriu uma investigação para apurar o caso e entender o que estava acontecendo. É um fato que não pode vir a acontecer, porque a gente hoje já passa por problemas na saúde. Tem pouco médico, pouco profissional, então pouco que a gente tem que trabalhar, como em qualquer outro lugar trabalharia. Esse 1% do servidor que não faz um bom trabalho prejudica a imagem de todos os outros e da cidade consequentemente. Então, mesmo ele pedindo demissão, saindo da prefeitura, a investigação continua, tanto de forma interna quanto na polícia. Eu quero dar um destaque que a outra emissora teve aqui nesse mesmo lugar, perguntando qual que era o prazo, quais eram as providências e o que aconteceria. E a gente respondeu, ele pode ser demitido, ele pode ser advertido, ele pode ter que devolver o que ele recebeu, possivelmente de forma ilícita, e que o prazo da investigação é de até 180 dias. Foram informações fornecidas, comprovadas e que, infelizmente, a outra emissora simplesmente disse que a gente não saberia informar. É importante destacar que aqui todos seguem a mesma regra. E tal como esse servidor estava sendo investigado, outros também estão, para que a gente garanta uma prefeitura com trabalho, com boa vontade e com muita legalidade. E a Prefeitura de Taubaté prorrogou o prazo para investigar o fiscal acusado de cobrar propina dos comerciantes. Segundo a polícia, o servidor era responsável por fiscalizar alvarás e documentos dos estabelecimentos e também de ambulantes no município. A sindicância foi aberta em 11 de fevereiro e inicialmente teria o prazo de 60 dias para ser concluída. Todos os detalhes você encontra no nosso site, o thmais.com.br/vale. O mercado financeiro teve mais um dia de oscilações diante das incertezas em relação à guerra comercial provocada pelo presidente americano Donald Trump. Em Nova York, as bolsas perderam boa parte dos ganhos que atingiram no dia anterior. Um dia após as bolsas americanas dispararem, registrando a maior alta diária em mais de uma década, novas quedas. Algumas das perdas foram em ações de gigantes, como a Apple e a Tesla, que usam peças chinesas na fabricação de seus produtos. O motivo é a guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo, que se intensifica. As taxas contra Pequim foram mantidas e a Casa Branca confirma que as tarifas são cumulativas e já somam 145%. Nesta quinta-feira, o presidente americano realizou uma reunião de gabinete que contou com a presença de Elon Musk, dono da Tesla. Segundo a imprensa americana, o bilionário pediu o fim do tarifaço para Trump, mas foi ignorado. No encontro, o republicano classificou a turbulência dos mercados como um problema de transição e mostrou-se esperançoso quanto a um acordo com a China. Eu e o presidente Xi Jinping somos amigos há muito tempo. Tenho certeza que vamos conseguir algo bom, afirmou Trump. A porta-voz do Ministério do Comércio chinês disse que as portas estão abertas para o diálogo, mas em condições de igualdade. Em resposta ao tarifaço nesta quinta, o país asiático anunciou que vai restringir a importação de filmes de Hollywood. Com exceção da China, Trump suspendeu o tarifaço global por 90 dias. Neste período, as taxas de importação foram reduzidas a 10%. A medida fez as bolsas da Europa e da Ásia seguirem no movimento oposto às dos Estados Unidos e quase todas operaram em alta. A União Europeia decidiu suspender também por 90 dias o pacote de medidas retaliatórias contra os Estados Unidos que havia sido anunciado na quarta-feira. Cerca de 22 bilhões de euros por ano em importações americanas seriam impactados. O bloco foi um dos mais afetados pelo tarifaço, já que os Estados Unidos são o principal destino das mercadorias que saem aqui do continente.
A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, ressaltou, porém, que caso as conversas não avancem, as tarifas serão colocadas em prática. Segundo o diretor do Conselho Econômico da Casa Branca, 15 países já apresentaram propostas para negociar. Para o Brasil, que já estava taxado em 10%, nada mudou com a pausa no tarifaço. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que as conversas com o governo americano estão em andamento e que o presidente Lula recomendou prudência. Como as coisas mudam a cada 24 horas, né, no plano internacional, não há uma diretriz clara e as pessoas estão com muita insegurança sobre o que está acontecendo com o governo dos Estados Unidos. Então, qualquer coisa que eu falasse aqui pode ser desmentida amanhã. Primeira pausa e daqui a pouco nós vamos falar sobre os impactos da chuva aqui na região. Não sai daí. A previsão acertou e, de fato, choveu forte na região ontem. A cidade de Bananal foi a que registrou o maior acumulado de chuva de ontem para hoje. Nesse ranking, na sequência, aparece Jacareí. Em Jacareí, a Defesa Civil registrou alguns pontos de alagamento no Jardim Jacinto. Em Campos do Jordão, o problema maior foi com relação à queda de árvores. Foram pelo menos 30 quedas. Algumas árvores caíram em veículos que estavam estacionados em pousadas. O dano foi somente material e ninguém se machucou. Foram muitas quedas de árvores também lá em Piquete. A chuva veio acompanhada por fortes ventos. Em alguns pontos teve registro de chuva com granizo. Guaratinguetá registrou alguns estragos. Teve queda de árvore, mas também teve alagamentos e até deslizamentos. O córrego dos Pilões transbordou e inundou alguns trechos dos bairros Beira Rio e Parque do Sol. Continuando, falando sobre o clima, amanhã o dia fica nublado aqui na região com possibilidade de chuva. Vamos ver como ficam as temperaturas em algumas cidades. Em São José dos Campos, máxima de 26 e mínima de 14. Em Taubaté, máxima chega a 29 e mínima também de 14. Em Ubatuba, no litoral norte, a máxima fica em torno de 25 e mínima de 14 graus. Última pausa por aqui, daqui a pouco a gente fala sobre a vacinação contra a gripe. Não sai daí. A Prefeitura de São José dos Campos concluiu as obras de melhorias da Clínica 3 do Hospital Municipal, que passou por uma modernização completa, com investimento de R$2,5 milhões. Na segunda-feira, pacientes já poderão utilizar o novo espaço. A cerimônia de entrega aconteceu nesta sexta-feira, no auditório do Hospital Municipal. Com um investimento de R$2,5 milhões, foram ampliados quartos de internação, além de acessibilidade e novos ambientes climatizados. É uma clínica com 36 leitos, aqui não foi uma reforma, aqui foi uma ampliação dos quartos. Os quartos antes tinham 2 leitos e apenas local para uma poltrona, ou seja, para um acompanhante. Hoje não, 2 acompanhantes poderão ficar, né? Os quartos, todos eles com ar-condicionado. Toda a parte de oxigênio, de vácuo, de ar comprimido foi tudo trocado, modernizado, né? Tem muita tecnologia também já colocada. Parte de comunicação visual também ela foi totalmente reforçada, os ambientes de corredores, iluminação. Então assim, foi feito realmente aqui uma nova. Então tem vários investimentos que a gente continua fazendo, não só no hospital, criação do Hospital da Mulher, né, o novo hospital na região sul, lá no antigo Provisão. Começaremos agora também, daqui a 60 dias, uma obra de ampliação do Clínica Sul. Acabamos de reformar todo o Clínica Sul, 2 salas de cirurgias, novos consultórios, né, a parte do pronto-socorro infantil, totalmente reformada. Agora a gente começa a construir um novo prédio. Na segunda-feira, os pacientes já podem usufruir do novo espaço. Segundo o secretário de Saúde, Jorge Zenha, a gestão deve investir em mais obras para a saúde nos próximos meses. A partir de segunda-feira, os pacientes começam a utilizar já aqui a Clínica 3 e a gente já começa as obras na Clínica 2, além de outras melhorias que a gente está trazendo aqui para o hospital. Só que na Clínica 3 são R$2,5 milhões e nós vamos aportar mais R$7,5 milhões em melhorias de infraestrutura, com uma nova central de imagens, a retomada
da reforma do Hospital Retaguarda, um novo pronto-socorro e uma central de imagens. De hoje mesmo também a gente assina com a Caixa Econômica a construção da nossa maternidade. Lá em meados de setembro a gente já tem a ordem de serviço para edificar. Neste sábado vai ter vacinação contra a gripe e febre amarela em 8 unidades de saúde do município de Pindamonhangaba. O objetivo, segundo a administração municipal, é ampliar a cobertura vacinal entre os públicos prioritários e reforçar a proteção contra doenças que registram aumento de casos. A vacina contra a febre amarela será oferecida a pessoas que ainda não foram imunizadas. Crianças de 9 meses a menores de 5 anos devem receber 2 doses, enquanto a população de 5 a 59 anos deve tomar uma dose única. Já a imunização contra a gripe será destinada exclusivamente aos grupos prioritários. Quando o assunto é mercado de trabalho, a gente se depara com duas situações. De um lado, algumas pessoas buscando qualificação, buscando uma oportunidade. Do outro, tem gente que quer contratar, mas não encontra mão de obra. Parece uma coisa contraditória, né? Mas é isso que a gente vem encontrando em vários setores. Esse salão de beleza, que fica em Taubaté, tem mais de 30 funcionários. Mas a Jamile, que é a proprietária, quer contratar pelo menos mais 10. Só que a busca por funcionários não tem sido uma tarefa fácil. A falta de mão de obra qualificada é um desafio. Eu vejo muita gente assim tentando atirar para todos os lados. Mando o currículo aqui nessa área, mando nessa, mas nem me qualifiquei, sabe? Então, assim, as pessoas terem foco, olha, decidi isso, eu quero ter como uma profissão, eu quero levar a sério o comprometimento com essa profissão. Você está lidando com o público, então você tem que agregar mais ali na sua carreira, né? Que é se desenvolver em comunicação, em imagem, posicionamento. Então tudo isso é válido e é levado em consideração nos processos seletivos. E não é só o setor da beleza que tem passado por essa situação. De acordo com uma pesquisa, o setor da construção civil sofre com mais de 80% de falta de mão de obra qualificada, seguida pelo varejo, mais de 77%, a indústria e o setor de serviços. Um levantamento da FGV mostrou que mais de 57% das empresas têm dificuldade na contratação de novos funcionários. Isso porque a maioria não tem mão de obra qualificada. Aqui na Escola do Trabalho, em Taubaté, são mais de 70 cursos de áreas diferentes. Tudo de graça, para facilitar a recolocação no mercado de trabalho. Hoje, as escolas do trabalho, nós somos em 8, distribuídas em pontos estratégicos na cidade para atender a comunidade com diversos cursos, dentre eles o qual vocês estão vendo hoje aqui na área da beleza. Nós temos manicure, pedicure, cabeleireiro, barbeiro, spa dos pés, entre outros, não só nessa área de beleza, mas também na área de gestão, na área técnica, também em artesanato. Nós temos uma linha gigante também na área de panificação. Então, o munícipe, sim, pode estar vindo em uma das 8 escolas do trabalho, ver o curso que está em aberto e se inscrever. Você ter o conhecimento já é de fundamental importância. O currículo ele vai fazer diferença, sim, na hora de selecionar quem eu chamo e ter ali um certificado, isso traz muita relevância para o currículo. Sem a qualificação, sem o preparo, as portas não vão se abrir. Quem tem aproveitado para fazer não um, mas 2 cursos é a Kerrigan. Para ela, ter um bom currículo abre portas para mais oportunidades. Esses são meus primeiros cursos, mas no comecinho eu fazia um pouco simples e agora eu estou me especializando e fazendo melhor, fazendo um pouco mais rápido. Estou fazendo atendimento, estou fazendo a domicílio e pretendo, quem sabe, mais para frente abrir um salão. O TH Mais Notícias fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Fique agora com o SBT Brasil. Tchau!